Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Bruno Oliveira. Estamos continuando os nossos estudos teóricos sobre noções de sustentabilidade para o Tribunal Regional Federal da Terceira Região. No vídeo anterior, nós tratamos sobre os artigos 170 e 225 na Constituição Federal. Hoje nós vamos abordar sobre o artigo 3º da Lei de Licitações em relação aos aspectos principiológicos relacionados à sustentabilidade, que deverão ser obedecidos inclusive na Lei de Licitações. Em conjunto, nós abordaremos também, artigo por artigo, do decreto que regulamenta o artigo 3º na Lei de Licitações, que está sendo cobrado na sua prova. Quero também informar que nós lançamos um curso de 100 questões comentadas e inéditas sobre noções de sustentabilidade. Para você adquirir o curso completo, questões em vídeo, você precisa acessar o site www.eleitoralcombruno.com.br. Nesse curso, além dos comentários das questões em vídeo, você recebe o PDF com cada uma das questões, comentando alternativa por alternativa, identificando o acerto ou o erro. Tudo bem? Então vamos aí ao artigo 3º da Lei de Licitações. O artigo 3º, veja que eu grifei com vermelhinho aqui para vocês, aquilo que é mais relevante sobre o artigo 3º. Veja que a licitação destina-se a garantir a observância do princípio constitucional da isonomia, a seleção da proposta mais vantajosa para a administração e a promoção do desenvolvimento nacional sustentável. Então, a licitação pública, ela baseia-se no princípio da promoção do desenvolvimento nacional. Mas não é qualquer desenvolvimento nacional. Precisa ser um desenvolvimento nacional sustentável, obedecendo aos princípios e às regras de proteção ao meio ambiente. O decreto que regulamenta esse artigo 3º é o Decreto 7.746 de 2012. Vamos observar o que diz o artigo 1º desse decreto. Este decreto regulamenta o artigo 3º para estabelecer critérios e práticas para a promoção do desenvolvimento nacional sustentável por meio de contratações realizadas pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, a famosa CISAP. Então, esse artigo 1º, esse decreto 7.746, tem como objetivo o estabelecimento de critérios e práticas em respeito ao princípio da promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações públicas, não é? E também para instituir a CISAP, que daqui a pouquinho nós vamos falar sobre a sua composição e as suas competências, ok? Artigo 2º. Na aquisição de bens e na contratação de serviços e obras, a administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes adotarão critérios e práticas sustentáveis nos instrumentos convocatórios. Então, no momento de convocação por parte da administração pública na contratação de serviços e obras, deverão respeitar os princípios sustentáveis nos instrumentos, ok? Os critérios e práticas de sustentabilidade serão publicados como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial, de acordo com o disposto no inciso 4º do artigo 30 da Lei de Licitações. Para que você não precise ir ao artigo 30, inciso 4º, eu trouxe para vocês aqui. Veja, prova de atendimento de requisitos previstos em lei especial, quando for o caso. Então, esses critérios e as práticas de sustentabilidade devem ser publicados nesses instrumentos convocatórios ou como especificação técnica do objeto, obrigação da contratada ou requisito previsto em lei especial. A adequação da especificação do objeto da contratação e das obrigações da contratada aos critérios e às práticas de sustentabilidade será justificada nos autos
resguardado o caráter competitivo do certame. Até porque nós estamos pensando em um princípio que é do desenvolvimento nacional. Então, objetiva-se que haja um desenvolvimento da nação, mas não é qualquer desenvolvimento. É um desenvolvimento sustentável. Por isso que é importante que seja preservado, protegido o caráter competitivo do certame, do instrumento convocatório. Quais são os critérios? O que são considerados critérios e práticas sustentáveis? O artigo 4º enumera para nós. Então nós temos, por exemplo, baixo impacto sobre recursos naturais, como flora, fauna, ar, solo e água. Preferência para materiais, tecnologias e matérias-primas, de origem local. Maior eficiência na utilização de recursos naturais, como água e energia. Não é? Então, é um uso racional desses recursos. Maior geração de empregos, preferencialmente com mão de obra local. Maior vida útil e menor custo de manutenção do bem e da obra. Uso de inovações que reduzam a pressão sobre recursos naturais. Origem sustentável dos recursos naturais utilizados nos bens, nos serviços e nas obras. Utilização de produtos florestais, madeireiros e não madeireiros, originários de manejo florestal sustentável ou de reflorestamento. O que isso significa? É possível que seja retirada madeira da natureza? Sim, é possível, mas é importante que haja um manejo florestal sustentável. Retirou, mas há um reflorestamento. Não só aquela situação de retira a madeira e deixa aquele campo limpo sem o reflorestamento. É possível que haja uso de produtos florestais madeireiros, desde que haja esse manejo florestal sustentável. Tá bom? A administração pública federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes poderão, grifem poderão, exigir no instrumento convocatório para aquisição de bens que estes sejam constituídos por material renovável, reciclado, atóxico ou biodegradável, entre outros critérios. Tá? Então, pode exigir e não deve. É possível que a administração pública, no instrumento de convocação, exija bens que estejam nessas condições, renováveis, reciclados, atóxicos ou biodegradáveis. Tá bom? As especificações e demais exigências do projeto básico ou executivo para contratação de obras e serviços de engenharia devem ser elaboradas nos termos do artigo 12 da Lei de Licitações, de modo a proporcionar a economia da manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água por meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental. Tá? Então, quando eu falo da execução dos projetos básicos e executivos, um dos requisitos que são orientados é o impacto no meio ambiente. E tem que ter uma redução nesse impacto ambiental. Isso constará nos requisitos dos projetos básicos e executivos, conforme estipula o artigo 12 da Lei de Licitações. Tá bom? A comprovação das exigências apresentadas no instrumento convocatório poderá ser feita por meio de certificação emitida ou reconhecida por instituição pública oficial ou instituição credenciada ou por outro meio definido no instrumento convocatório. Tá? Em caso de inexistência da certificação, o instrumento convocatório estabelecerá que, após a seleção da proposta e antes da adjudicação do objeto, o contratante poderá realizar diligências para verificar a adequação do bem ou serviço às exigências do instrumento. Então, se não há uma certificação que foi emitida por uma instituição credenciada ou pública ou oficial, o que pode acontecer? O próprio contratante pode realizar diligências para verificar a adequação daquele bem quanto às exigências de sustentabilidade. Caso o bem ou serviço seja considerado inadequado em relação às exigências, o contratante deverá apresentar razões técnicas, assegurado o direito ainda de manifestação do licitante vencedor. Então, dar-se o direito aí para esse licitante vencedor que, até o presente momento,
está inadequado quanto às exigências do instrumento, de se manifestar ao direito à ampla defesa. Agora vamos falar um pouquinho sobre a CISAP. Fica instituída a Comissão Interministerial de Sustentabilidade na Administração Pública, CISAP, de natureza consultiva e de caráter permanente. A CISAP é vinculada à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, com a finalidade de propor a implementação de critérios, práticas e ações de logística sustentável no âmbito da administração pública federal, direta, autárquica e fundacional, e das empresas estatais dependentes. Então, a CISAP, quais são as características fundamentais? Natureza consultiva, permanente e tem como objetivo propor a implementação dos critérios e práticas de sustentabilidade. Propor. Gravem essa palavrinha, propor. Além disso, a CISAP ela é vinculada à Secretaria de Gestão do Ministério de Planejamento, Desenvolvimento e Gestão. Ok? Quais são os membros que compõem a CISAP? Então, perceba aqui que nós temos um representante da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que vai ser o presidente. Um representante do Ministério do Meio Ambiente, que vai exercer a vice-presidência. Um representante da Casa Civil da Presidência Pública. Um do Ministério de Minas e Energia. Um representante do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços. Um representante do Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Um representante do Ministério da Fazenda e um representante do Ministério da Transparência e Controladoria Geral da União. Portanto, nós teremos aqui, se vocês puderem perceber, 8 integrantes na CISAP. Mais importante de gravar aqui, quem preside a CISAP? O representante da Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão e o vice é o representante do Ministério do Meio Ambiente. Os membros titulares deverão ocupar cargo de secretário, diretor ou cargos equivalentes no órgão, cada um possuindo um suplente. Os representantes dos órgãos a que se refere os incisos 2º a 4º, então nós temos do Meio Ambiente, da Casa Civil da Presidência e do Ministério de Minas e Energia, serão designados conforme estabelece no próprio regimento interno da CISAP. Tá? O que cabe à CISAP, além daquilo que nós vimos resumidamente, quanto a propor critérios, propostas de critérios, estratégias para o desenvolvimento sustentável. Então vamos lá. Propor à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão normas para a elaboração de ações de logística sustentável, regras para a elaboração dos planos de gestão de logística sustentável, critérios e práticas de sustentabilidade nas aquisições, nas contratações, na utilização dos recursos públicos, no desfazimento e descarte dos recursos, dos bens, estratégias de sensibilização e capacitação de servidores para a utilização desses recursos públicos, cronograma para a implementação do Sistema Integrado de Informações para acompanhar a execução das ações de sustentabilidade, ações para divulgação de práticas de sustentabilidade. Além disso, elaborar o seu próprio regimento interno e coordenar a implementação de ações de logística sustentável. Certo? A CISAP pode constituir grupos de apoio técnico com o objetivo de assessorá-la no desempenho de suas funções. Muitas vezes essa comissão ela não tem o conhecimento técnico sobre determinado assunto, então pode instituir grupos que vão apoiá-la no conhecimento daquelas informações. Poderão ser convidados a participar das reuniões especialistas, pesquisadores, representantes de órgãos e entidades públicas ou privadas. A participação na CISAP é considerada prestação do serviço público não remunerada. Isso aqui é muito possível de ser cobrado em prova. Participação na comissão, na CISAP, é não remunerada. Certo? Compete à Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, como órgão central do Sistema de Serviços Gerais, expedir normas complementares sobre critérios, práticas de ações de logística,
As proposições da CISAP serão avaliadas com base nas diretrizes gerais de logística e compras da Administração Pública Federal. A Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão exercerá a função de Secretaria Executiva da CISAP, ok? A Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional e as empresas estatais dependentes deverão elaborar e implementar planos de gestão de logística sustentável, conforme ato editado pela Secretaria de Gestão do Ministério do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, que vai prever, no mínimo, olha só, uma atualização do inventário de bens e materiais do órgão, identificação de similares de menor impacto ambiental para substituição, práticas de sustentabilidade e de racionalização do uso de materiais e serviços, responsabilidades, metodologia de implementação e avaliação do plano e ainda ações de divulgação, conscientização e capacitação. Então perceba que o decreto 7.746 de 2012, ele regula o artigo 3º no que tange à promoção do desenvolvimento sustentável. Então o mais importante para a prova é saber sobre a própria CISAP, né? Quem dirige a CISAP, quais são os membros da CISAP, se é remunerado ou não, nós vimos que não, e as suas atribuições, ok? Se ficou com dúvida em algum termo técnico, em algum artigo, você pode mandar para cursosbrunooliveira@gmail.com. A gente se vê no próximo vídeo tratando de mais aspectos teóricos sobre noções de sustentabilidade. E passe no site adquirindo o nosso curso de questões. Até lá!